Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs do nosso país, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimento_UTI. E juntos você nos encontra aqui no nosso podcast, na sua plataforma preferida para assistir, para escutar. O importante é vir com a gente em mais um episódio. E hoje o nosso episódio é aspiração traqueal. Qual a evidência? Sancler, eu até respirei fundo, né, pra gente começar a falar de aspiração, porque assim, meu É uma Deus, coisa se tem tão uma. pequena e tão polêmica, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Se tem uma coisa que tem uma proporção enorme e que não deveria, né, que tem uma luz, que tem um brilho dentro da fisioterapia e não deveria, é a aspiração, né? E em todos os sentidos, assim, né? Não só para a gente, mas para as outras profissões também, né? Porque, poxa vida, quem nunca se irritou, se estressou com alguém, né, da equipe falando, físio, vem aspirar o paciente, né? E você, às vezes, ali, né? Putz, aquela cena, né, que eu consigo imaginar, você naquela dificuldade, conseguiu pôr seu paciente em pé, né? Cara, não fica em pé há 10 dias. Você tá lá usando toda a sua força física, mental, para colocar o paciente Aí em pé. alguém vem, bota a cabeça assim e fala, físio. Precisa aspirar o leito X. Poxa vida! E aí você quer mais nervoso ainda é quando você chega lá e assim, não E tem nem precisava. indicação, né? Ou até de repente era com alguém que poderia fazer esse procedimento, porque afinal não é um procedimento exclusivo, né, de fisioterapia, da fisioterapia, né? Então, eu lembro até hoje uma vez que um médico lá da UTI deu uma bronca num residente quando ele foi me chamar, assim, num contexto bem assim mesmo, sabe? Atrapalhando um momento importante para aspirar um paciente. E aí ele falou: Débora, não vai. Não vai. Aí ele veio aqui e falou assim: você sabia que isso não é atribuição específica da fisioterapia, exclusiva, né? Da fisioterapia, não sei o quê. Aí ele falou: Débora, agora você pode ir, mas vai para ensinar ele. Eu quero que você ensine ele a fazer, porque da próxima vez que isso acontecer, ele vai fazer ele, não vai te chamar. Então, acho que, assim, é um assunto muito presente no nosso dia a dia, né? A gente já falou aqui na graduação, né? Eu estou em semana de início de graduação, e aí a aluna que está comigo, o primeiro dia de atendimento, aí precisa aspirar o paciente e tal. Aí eu falei, me passaram como uma urgência, né? Aí eu falei, não, vocês querem que eu aspire? Então eu aspiro, porque né, é urgência, primeira vez, tudo bem. Aí cheguei, não era uma urgência. Aí precisava, mas não era uma urgência. Aí eu falei, não, você então. Aí ela foi, tal, passei, foi falando, né? Que eu, no começo eu vou direcionando muito. Quando acabou ela, ah, foi tranquilo, né? Era só isso. É Eu falei, só isso, né? Eu falei, que coisa, né? Então acho que a ideia aqui do podcast é a gente falar um pouco sobre isso. E mais, né, Sancler, eu acho que ela tomou um tamanho, uma proporção e uma. A aspiração é aquela pessoa meio inconveniente, sabe? Aquela pessoa inconveniente do grupo. Talvez seja ela, mas não por culpa dela, né? Mas pelas pessoas não usarem as evidências da forma adequada, né? E aí não usam ela de forma adequada. Você não acha? Acho não, tenho certeza absoluta. Eu acho que foi depositado sobre a aspiração todas as profissões dentro do ambiente hospitalar e principalmente da terapia intensiva, foi depositado um crédito muito maior do que ela merece ter. Como se a aspiração fosse a solução de todo e qualquer problema que envolvesse questões respiratórias e às vezes questões até fora da área respiratória. E ela começou a ser feita empiricamente e basicamente sem evidência científica. Começou a ser assim, aconteceu qualquer coisa, a primeira coisa a ser feita é aspirar. Depois, em um outro momento, alguém para e vai avaliar com critério o que é que pode estar acontecendo com o paciente. E aí começa o erro,
Porque quando a gente vai para a literatura, eu acho que a primeira coisa que a gente pode destacar que está presente em todos os guidelines a respeito de aspiração traqueal é que ela não é um procedimento a ser feito rotineiramente. Muito pelo contrário. Tamanhos são os efeitos colaterais, os eventos adversos causados por uma aspiração traqueal, que ela deveria ser evitada sempre que possível e feita somente quando ultra necessário. Isso é a recomendação que a gente tem na evidência científica, mas as pessoas insistem. Eu acho que porque, como você deu o exemplo, e eu vivo isso também a cada nova turma que vai para a UTI, eu vou aspirar, e aspira e fala, só isso? Né? Que sem graça, é mais ou menos isso. Mas o medo a gente discutiu aqui no episódio com os alunos, né? Já vem herdado esse medo. Então, ela é um procedimento tão simples que acho que as pessoas imaginam assim, é tão simples que não pode fazer mal, que não vai causar nada de tão diferente para o paciente. Então, que a gente não precisa se preocupar, tenta aspirar primeiro. E aí você entrou num outro universo, que aí não seria nem evidência científica, mas o universo da legalidade, né, de questões jurídicas, que é de quem é o procedimento, e aí também eu vou dar uma opinião minha. Existem os conselhos, e os conselhos se posicionam em prol da sua profissão. Então, o COFITO falou que o fisioterapeuta não tem que aspirar arbitrariamente os pacientes. E o COFEM falou que o enfermeiro não tem, que o técnico não tem. Então, ninguém tem. E todo mundo tem ao mesmo tempo. Aí, a melhor forma de solucionar essa questão legal é com uma boa discussão institucional. Mas a gente tem que caminhar aqui para o outro lado, que é da evidência científica. Então, depositou-se isso, esse milagre de qualquer melhora ser com aspiração. E aí a gente tem que parar um pouco, dar um passo atrás, e a gente tem que começar a pensar, sempre que for falar sobre aspiração, estou falando lá na prática mesmo, na beira do leito, é preciso aspirar o paciente? Aquele paciente em questão, ele necessita ser aspirado, né? Tem alguma coisa que a secreção que está acumulada e impossibilitada de ser expelida, de ser expectorada, de ser deglutida e etc., de ser eliminada como um todo, essa secreção está impactando e trazendo algum prejuízo para o paciente, aí seria a hora realmente da gente poder aspirar esse paciente. Então, eu acho que a gente podia até direcionar esse pontapé aí inicial para isso. O que a gente tem hoje na evidência científica que fale sobre a real indicação de que os pacientes precisam ser aspirados, né? O que a gente observa por aí? Antes, eu só queria fazer um adendo, né? Eu acho que o que a gente tem principal aqui de evidência é o guideline, que na verdade a gente tinha um guideline de 2010, né? Isso. AARC, né? Que é a American Associação Society Respiratory Americana Care. de Cuidados Respiratórios. Ele era de 2010 e agora, né? Em fevereiro de 2022, eles lançaram uma atualização. Eu acho interessante, porque se você lê ele bem bonitinho assim, ele fala algumas vezes, não teve mudança em relação a 2010, né? Não teve né, novos achados. E aí eu falo, gente, e a gente está aqui em 2023 lutando contra Tendo isso que ainda, discutir a né? mesma coisa, né? Eles são Exatamente. muito enfáticos no guideline. Eles falam muito para, como você disse, eu já li os dois, e quando você lê, ele fala muito sobre os efeitos adversos da aspiração, né? Os riscos que a aspiração traz para enfatizar que ela não deve ser um procedimento rotineiro. Então, é interessante você colocar isso. E aí tem esse guideline e tem outros guidelines que trazem informações associadas. Você tem um guideline de 2015 que fala sobre ação farmacológica no cuidado com a via aérea e remoção de secreção. A gente pode discutir isso aqui, a questão de instilar ou não instilar soro fisiológico. Então, a gente tem, né? Por mais que seja um assunto parece que batido, a gente tem evidências que são fortes e já transformadas pela sua robustez científica em recomendações, né? Então, para quem quiser, a gente vai deixar a descrição, né, dessas evidências lá na descrição do episódio no YouTube, para quem quiser pegar, mas a gente tem isso, esse universo já é presente para a gente. E eu acho que você falou das indicações, mas eu queria voltar um pouco no que você estava falando antes, só porque, assim, quando eu penso na aspiração, na UTI, assim, o quadro para mim básico é paciente está entubado, paciente vai ser aspirado, né? Parece que é mandatório, assim, né? Então, não, eu tenho 10 pacientes entubados, então eu tenho 10 aspirações para fazer, né? E aí
a gente precisa realmente falar sobre isso, né? Se isso deveria ser rotina para um paciente que está entubado, por exemplo, né? E aí você já colocou isso, que o guideline traz como não deve ser feita de rotina a aspiração, né? E aí eu acho interessante, que ele traz alguns dados até de um estudo, por exemplo, que avaliou os pacientes que foram aspirados de rotina, né? Então, a cada, acho que era 4, agora eu não vou lembrar exatamente quantas horas, e os pacientes que eram aspirados sob demanda. Então, daqui a pouco a gente fala sobre as indicações, né? E aí ele fala que não Uhum. tem diferença na mortalidade, não tem diferença nos dias de ventilação mecânica, né, no tempo de desmame e várias outras coisas, né? Então, assim, se não tem diferença, por que que a gente está submetendo o paciente, como você já colocou, né, a um procedimento que não é isento de risco, né? Não vai mudar desfecho para esse paciente, né? E aí eu queria pôr mais uma coisa, já que aqui a gente gosta de falar fora do óbvio, porque a gente tende a pensar, né? Ah, tá bom, então não tem desfecho, não melhora desfecho, né? É ruim, tem ali suas complicações, mas eu queria trazer mais uma coisa que é fora do óbvio. Eu não sei se já deve ter ouvido, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de alguns estudos que avaliaram com os pacientes da UTI quais eram os procedimentos mais dolorosos, quais os procedimentos que eles mais lembravam depois que eles, né, saíram da UTI Uhum. e quais eram os piores. E aí tinha lá, por exemplo, pegar a gasometria, né, sem o acesso direto, gasometria arterial, um É, procedimento extremamente doloroso. E a aspiração está sempre respiração. descrita como um procedimento extremamente doloroso e que os pacientes se recordam depois. E aí vamos juntar o ABC. E quando a gente fala muito quando a gente fala de UTI, né, a gente fala muito de PICS, né, que é a síndrome pós-terapia intensiva, que um dos componentes tem ali o estresse pós-traumático, né, Sancler? E que, teoricamente, é trabalho de todo mundo, o papel de todo mundo na UTI, minimizar qualquer coisa que venha ali a poder contribuir para o desenvolvimento da PIX. E aí, se a gente junta e fala, bom, a aspiração é um evento traumático para o paciente, a gente quer diminuir o estresse pós-traumático e a gente continua aspirando de horário, sendo que os artigos mostram que não tem diferença aspirar de horário e não bate, né? Não fecha. A gente está Exato. ali contribuindo também para o desenvolvimento de um estresse pós-traumático, para uma experiência, né? A gente tem falado muito disso aqui também, da experiência do paciente, para uma experiência negativa para o paciente dentro da UTI, né? Então, acho que eu só queria enfatizar, né, que a gente começou falando sobre isso, sobre quando aspirar, de não ser uma coisa de rotina. Então, eu só queria enfatizar isso, né, que tem esse componente científico voltado para os desfechos, né, que não melhora desfecho, e que talvez a gente esteja contribuindo para desenvolver ali PICS nos pacientes também, né? Perfeito. Esse trabalho que fez essa pesquisa sobre o que era recordado por pacientes que foram entubados, sedados, ventilados mecanicamente, sobreviveram, eu tenho ele nas minhas aulas, sabe, Débora? Porque eu coloco exatamente para abrir essa reflexão de que até fora do universo quantitativo, propriamente dito, você tem informações na ciência de que aquilo ali é ruim para o paciente. E aí, lá na hora que a gente está com os alunos ou com outros profissionais, eu gosto sempre de usar perguntas, né, para estimular a reflexão, e eu pergunto assim, certo, se você aspirar, vai mudar o quê? Se você não aspirar, vai mudar o quê? Porque a ideia é, existe a possibilidade, como você citou, nesses pacientes que estão entubados, existe uma possibilidade muito maior de acúmulo de secreção do que nos indivíduos que não estão entubados, por uma série de motivos fisiopatológicos. E eles ainda têm um agravante, que a gente sabe que a aspiração é necessária quando eu tenho secreção, que impacta na função pulmonar, e a tosse, que é ineficaz. Então, por estarem entubados, a tosse é ineficaz, eles não conseguem eliminar a secreção. Mas a gente precisa levar a nossa discussão beira-leito e científica para o impacto da presença de secreção. Se não houver esse impacto, eu só vou levar o trauma, eu só vou levar o estresse, eu só vou levar os eventos adversos para o paciente. Então,
É bem legal você trazer esse trabalho de volta, e aí eu vou até sair um pouco do assunto, né? Aspiração e gasometria. Aí quem é que fica aspirando e quem é que fica pedindo gasometria? Aí depois a gente quer ser bem lembrado pelos pacientes. Não vai, né? Você não vai, você está atrelado às duas das coisas que mais incomodam o paciente, né? É, Exatamente. exatamente, né? E aí você tem esses guidelines, então, que são bem claros a respeito disso. Mas e como é que a gente faz na prática, Débora? Como é que lá no dia a dia a gente consegue colocar na cabeça das equipes, dos profissionais, de que a aspiração rotineira não é necessária, de que aspirar não é a solução para todos os problemas, que às vezes os prejuízos são muito mais evidentes do que os benefícios. O que você acha? Putz, eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode pensar, assim. Eu acho que, primeiro, eu diria que antes de colocar na cabeça dos outros, a gente precisa pôr na nossa. Exato. Porque, assim, de verdade, eu acho que é aquela coisa, sabe? Que a gente fala muito de criança, assim, não fica falando pra criança que ela é birrenta, que ela é porque você está construindo, né, a personalidade dela e ela vai acabar adotando como isso, né? Ah, eu sou assim mesmo, todo mundo fala que eu sou assim, eu sou assim. E acho que isso serve pra gente também, né? Então, assim, a gente tem que pôr na nossa cabeça, primeiro, tudo isso que a gente falou até agora, né? Que isso não é uma função exclusiva, que a gente não tem que fazer de horário, e que isso tem que a gente tem que fazer quando estiver fazendo parte do nosso plano terapêutico das condutas necessárias naquele momento. Eu acho que outra coisa importante que a gente fala muito aqui é saber o que a gente tem que fazer, né? Para poder falar, bom, então, por exemplo, né? O paciente está desaturado e não chegar lá com a sonda na mão já pronto para entrar, porque eu sei avaliar, eu sei quais são as outras possíveis causas de dessaturação e eu preciso antes entender se de repente não são elas, né? Então eu consigo chegar na equipe e falar assim: ah, tá bom, ele tá desaturando. Você não vai aspirar? Não. Eu vou escutar, porque pode ser isso, porque pode ser aquilo outro, e eu vou né, traçar as minhas hipóteses e aceitar ou não elas para ver se o aspirar faz parte da resolução de um problema né, que eu tô vendo. Então, acho que isso é outra coisa, conhecimento para conseguir mostrar quais são as outras possibilidades, né? E eu acho que tem outra coisa, Sancler, importante, que é a questão que a gente já falou aqui, né, da cobrança, de como se remunera, né, por procedimento, por coisas que são mais nesse sentido, sabe? Número de atendimentos, número de procedimentos, que acaba impactando também, porque de repente vai que você está numa UTI que realmente tem, sei lá, por um azar, tem 10 pacientes entubados, os 10 estão sedados, né? E aí você fala, né? O fisioterapeuta eu Não ganho por tenho muitas procedimento. coisas para fazer, né? É. Você sabe, deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Eu trabalhei uma vez numa UTI em que era uma orientação da chefia da fisioterapia que a gente aspirasse obrigatoriamente os pacientes, sabia disso? 2 vezes por plantão de 6 horas, porque estava atrelado ao recebimento. Então, quando você falou, eu lembrei. Então, era uma orientação assim: se você não aspirar, o plantão não vai se pagar, porque quem direciona a cobrança do procedimento do material é a equipe de fisioterapia neste serviço. Então a gente tinha que aspirar para. Olha que loucura, Que né? loucura, Que né? loucura que é. Aí eu acho que é interessante, e eu acho que 2 pontos importantes sobre isso. Um é a comunicação, isso está falando é a comunicação com as outras equipes, para mostrar, ó, eu não vou aspirar agora, espera um pouco, eu quero avaliar e tal. E outra é a capacitação. Eu acho que, sim, em primeiro lugar, nós fisioterapeutas temos que dominar o assunto, para que a gente possa evoluir, e eu acho que a gente tem que capacitar, e essa capacitação tem que ser uma capacitação marcada, dentro de um cronograma de educação continuada, mas tem que ser uma capacitação feita dia a dia com todos os profissionais. Essa conversa que você falou, eu acho que ela tem que acontecer antes de ser provocada. O fisioterapeuta Uhum. tem que espontaneamente trazer essa conversa à tona. Então, olha, chama alguém, chama o técnico que está com o paciente, mesmo que o técnico não tenha falado nada para você. Fala assim, olha, esse paciente eu atendi ele hoje, e não é para você dar satisfação, é para você educar. Tá vendo esse gráfico aqui? Tá vendo quando eu coloquei o esteto aqui? Tá vendo esse valor do pico de pressão? Eu analisei tudo isso e não precisa aspirar. Eu tenho certeza que vai existir uma receptividade a respeito do assunto.
A pessoa vai falar como é que é o gráfico, como é que é tal coisa, como é que faz isso. Então, essa educação ela tem que ser constante para que a gente possa levar isso para as pessoas. É uma visão que eu tenho e eu assumo que isso é uma responsabilidade minha e de todo fisioterapeuta. Eu gostaria que fosse de todo fisioterapeuta, sabe? E Eu super, só para terminar, não, eu super concordo, eu acho que é por aí mesmo. E só acho que outra coisa que a gente tem que pensar, né, quando eu falei que a gente primeiro tem que aceitar isso, é que eu acho que a gente vem caminhando para uma mudança, né, mas a gente ainda está numa fase onde tem aquele pessoal mais velho que tem uma certa resistência. Então, às vezes você vê assim, né, uma continuação da educação dessa forma, né? Então, para os residentes, para, enfim, quem está ali no campo, né, às vezes de estágio e tal. Então, acho que isso é outra coisa também que a gente precisava começar a pensar sobre o que fazer, assim, porque às vezes eu vejo gente me falando, sabe, Débora, é isso que você falou, sabe, eu não queria aspirar, mas a pessoa me supervisiona, né, a pessoa, ou a minha chefia, né, então a gente também, acho que precisa trazer esse assunto à tona para falar sobre isso também, né, mas vai lá, manda lá. precisa. Eu ia dar um exemplo de uma situação. Quem aqui nunca passou por isso, vendo um colega, provavelmente, um colega que não é da área da terapia intensiva e por alguma coisa, tipo, sei lá, pandemia, por exemplo, precisou trabalhar dentro de uma UTI. E essa pessoa vai direto se atrelar à aspiração de boa parte dos pacientes, sem contar outras coisas, né? A gente pode discutir em outros episódios aqui, manobras e essas coisas assim. É... Posso falar, já que você falou, me lembra uma outra coisa muito interessante que foi na época da pandemia também, precisava de alguém na UTI, né? E aí veio uma amiga minha para a UTI onde eu ficava, e ela veio, tipo, dar o suporte, né? E ela era né, da neuro, muito boa na neuro. E aí eu lembro que quando ela veio, ela falou, Dé, não tenho certeza se eu consigo estar aqui, porque eu não sei aspirar. Aí eu falei, você não tem certeza? Falei, olha aquele paciente, aquele outro e aquele outro. São todos pacientes que a gente está começando a reabilitar, porque estavam ferrados, né? Aquele começo de pandemia cruel. Eu falei, pode deixar, me deixa que eu faço procedimento de aspiração, porque em 2 minutos eu resolvo isso, e você tem Isso, um mega papel aqui, né? exato, perfeito. É bem por aí que eu ia colocar. Então, assim, quem nunca ouviu alguém falar assim, poxa, eu cheguei aqui, mas aspirar, eu não sou bom, e a visão de que aspirar é o papel do fisioterapeuta. Então, é uma cultura muito forte que a gente tem e que a gente precisa trabalhar isso, principalmente nós profissionais que somos dessa área, né? Os alunos falam, ai, acho que eu não gosto de UTI, porque eu não gosto de aspirar. Eu falo, gente, eu também não. Não, de Quem verdade. gosta? Eu não gosto de aspirar paciente, não gosto. Nossa, ainda mais, né, quando o paciente está acordado, enfim, não gosto também. E tô aqui na Mas UTI, cadê o né? lado romântico da profissão? Eu amo o que eu É, faço. Pode amar, mas na hora de aspirar não é uma coisa muito linda, né? exato. Mas Exato. enfim, vamos lá. Então, quais são as É, indicações, né, Sancler? o que a Eu acho que literatura traz a respeito disso, né? Os guidelines e alguns trabalhos, né? E de onde vêm as recomendações que chegam para o guideline. Eu acho que o primeiro entendimento, não é indicação, o entendimento é que a aspiração ela deve ser feita quando ela traz prejuízo ao fluxo de ar. Esse é o momento que a gente precisa pensar em aspirar os pacientes. E que a tosse seja ineficaz. Então, não é só ter tosse ineficaz, você tem que ter tosse ineficaz e você tem que ter secreção naquele momento sendo produzida e que atrapalhe o fluxo de ar. E aí, então, a gente tem que pensar em como eu consigo avaliar isso. Eu gosto de separar, e se você olhar no guideline lá da Sociedade Americana de Cuidados Respiratórios, também tem mais ou menos isso, você tem algumas coisas que são bem específicas a respeito disso. Uma delas é curvas que envolvam análise de fluxo no ventilador mecânico com padrão denteado ou serrilhado. Por quê? Porque essas curvas identificam exatamente a aceleração e desaceleração. Então, o fluxo de ar não consegue ser laminar, ele passa a ser turbulento. Então, está havendo um prejuízo. Olha que legal, a gente fala tanto disso nos episódios. Está havendo um prejuízo funcional para a ventilação do paciente. O ar não entra como deveria, e isso impõe um aumento de uma série de problemas, aumento de pressão e etc., esforço ventilatório. Então, uma coisa é curvas de análise de fluxo com padrão denteado, seja de fluxo volume, o looping, ou de fluxo tempo, né, o gráfico de fluxo tempo. A segunda coisa, não tão específica quanto a curva, mas que reflete a mesma característica, é a ausculta traqueal com a presença de roncos.
Então, a presença de roncos na ausculta traqueal, ela indica um ar de forma turbulenta, um fluxo de ar de forma turbulenta. Então, já tem 2 pontos específicos. E a terceira indicação absoluta é que quando a gente está lidando com esses pacientes de ventilação mecânica, é a presença de secreção andando pela via aérea que você consegue visualizar. O paciente não tem tosse. Então, se você olhou para o tubo e está cheio de secreção balançando de um lado para o outro, é óbvio que você precisa aspirar também. Então, veja como é reduzido o número de indicações absolutas. Agora, os guidelines trazem um outro ponto, são as indicações um pouco relativas. Geralmente, quando você tem um fluxo de ar turbulento, se você tiver em volume controlado no ventilador, a pressão de pico se eleva. Geralmente, quando tem secreção, a resistência sobe. Geralmente, em PCV, o volume corrente cai. A saturação geralmente cai. Então, essas outras indicações é que eu acho que o fisioterapeuta tem que se atentar mais ainda. Você deu o exemplo. Ei, pode aspirar o paciente porque está desaturando? Pode ser secreção, mas pode ser uma coisa completamente diferente. Então, é onde o fisioterapeuta vai ter que destrinchar um pouco mais o caso clínico, porque essa parte é da indicação relativa, não da indicação absoluta da presença de secreção. E isso é o que a gente encontra no guideline, e o próprio guideline da Sociedade Americana de Cuidados Respiratórios, ele leva como base um trabalho que foi feito, onde eles pegaram, foi bem interessante, eles pegaram vários pacientes e faziam uma análise de um monte de variáveis, curva de fluxo, ausculta, que mais? Curva de fluxo, ausculta, saturação, volume corrente, pressão de pico. Eles avaliavam isso, aspiravam o paciente, mediam a quantidade de secreção que saía e avaliavam tudo depois. Então, eles queriam ver assim, será que nos pacientes que a secreção saiu em maior quantidade, eu tinha mais alteração de qual desses parâmetros? E eles chegam à conclusão que a combinação de ausculta com roncos e curvas de fluxo com padrão denteado é o que estava atrelado à maior quantidade de secreção. E os outros não necessariamente, não tinham poder estatístico para indicar para a gente. Então, eu consigo, hoje, eu consigo claramente no meu dia a dia ter isso de maneira muito bem protocolada na minha mente, para que quando eu chego perto do paciente, eu vou no critério absoluto, se ele não tiver, eu faço uma análise crítica dos critérios secundários, se ele não tiver, não aspira, mas ele está desaturando, ok, vamos pensar em outra forma aqui, mas não é essa forma de terapêutica para ele. Tem algo a mais ou algo diferente que você já viu por aí? Não, eu acho que eu queria só comentar, pensando na prática clínica mesmo, né, no dia a dia, algumas questões relacionadas a isso, né, que nem a gente estava falando, acho que, sei lá, 2 episódios atrás, sobre alta, né, e aí a gente até usou esse exemplo, né, é, a gente precisa contextualizar, né? Então, por exemplo, quando você começou falando, vamos pensar num paciente que não está entubado, por exemplo, né? Que eu vou pensar, vou aspirar, aí de repente, é um paciente neurológico que não tosse com facilidade. Ou mais grosseiro ainda exemplo, você pede para ele tossir, ele não tosse. Mas caramba, sabe? Você tá no corredor, você ouviu a tosse, né? Então você sabe que ele tem, Você né, sabe mais ou tosse. menos se é Poxa, eficaz ou não é eficaz. exato. Então, assim, ele não tossiu no atendimento. Ele não tossiu no atendimento, ele tossiu na hora do banho, né? Então, assim, é ser mais criterioso, colocando a contextualização, né? E aí tá bom, ele não tossiu, ele não tem tosse eficaz, então ele tem que ser aspirado todo o período, por causa disso. Sabe quando ele vai ter alta? Nunca. Porque o médico não vai querer dar alta para esse paciente que você diz que é aspirado todo o período. Né? E aí Para volta tirar naquele nada de episódio, né? secreção. Exato, e aí você atrapalhou a alta, tá aspirando, um paciente que não tem indicação, porque alguém te disse, ele não tem tosse eficaz, como é que ele vai limpar o pulmão dele então? E E se precisa ser você. a cada 6 horas, né? E é pior, e se você não aspirar agora, ele vai fazer uma rolha. Sim, mas eu não estou aspirando porque ele não está produzindo secreção em excesso. Como é que ele vai fazer uma rolha se ele não está produzindo secreção em excesso? Até que uma hora ele vai Exatamente. passar a precisar. De tanto você É. desconectar, de tanto você manipular a via aérea, de tanto você introduzir sonda, de tanto você trocar luva, de tanto você contaminar, uma hora ele vai precisar, porque ele vai fazer uma baita de uma pneumonia, Né? né? Então, acho que é isso, acho que é contextualizar, né? Sancler, eu já vi algumas vezes, assim, por exemplo, o paciente que
Às vezes, você estudou e aí, sei lá, pela terceira vez não deu certo, mas é um paciente que já não tem prognóstico. Uma vez eu discuti isso com o médico e aí ele falou, Débora, a gente não vai reentubar, né? Mas o paciente, assim, não tinha uma proteção de via aérea boa, né? Falei, tá bom, você não quer reentubar, você conversou com a família, mas então o que que a gente vai fazer? Porque eu também não quero ficar aspirando ele toda hora, né? Exato. Porque eu não quero que todo mundo, não tem tosse, ele não responde, vamos aspirar. Você Então, não não, vai então vamos. resolver o problema, né? Você não vai resolver o problema dele. Exatamente. Ou às vezes paciente que tá. Nossa, uma vez eu não sei se já contei a história aqui, os alunos me contaram, né, uma situação e tipo, a gente aspirou porque tava com. Aí, né, tava com ausculta, que parecia ronco, a gente aspirou e a paciente morreu depois de 1 hora. Aí eles, tipo, falei, mas morreu assim, porque vocês aspiraram, né? Não, Débora, ela já estava em processo. Eu falei, gente, se ela Ela já estava em infartou. processo, se a equipe sabia que ela estava em processo ativo de morte, a gente falou isso agora talvez eu tenha contado isso no episódio de paliativos, estou pensando aqui. Mas caramba, será que tinha indicação dessa secreção, né, Sancler? Mesmo com, às vezes, com ronco, cara, você tá vendo que o paciente está morrendo, ele está em processo ativo de morte. Tô falando que você vai deixar ele lá morrer afogado de secreção, mas existem outras maneiras, né? Agora eu tô lembrando que a gente falou isso mesmo no episódio de paliativos. Então, acho que contextualizar, né? Até, por exemplo, né? A gente está falando aqui de todas essas indicações, e aí, de repente, você pega lá um paciente lesado medular super alto. Você tem que contextualizar também, né? Porque você está falando de um paciente lesado medular, né? Talvez realmente seja um paciente mais difícil de permanecer mais tanto tempo sem aspirar, ou talvez esses sinais, essas indicações que a gente está falando, não sejam tão claros, né? Então, eu acho que contextualizar também é uma coisa importante, né? Demais, demais. E aí eu queria aproveitar também para fazer uma observação aqui de como essas recomendações elas são muito bem descritas na literatura, né? E trazer para tona essa contextualização e o entendimento. Então, uma situação que eu vejo com frequência, tá? Não sei se você acompanha e recebe isso com frequência. O aluno vai, ou o fisioterapeuta vai, e ele ausculta o paciente e ele fala, tem roncos. Então, eu acho que eu preciso aspirar, porque eu aprendi que roncos é a presença de secreção. Ok. E tá correto. Se tem roncos, tem a presença de secreção. Aí, agora, a segunda pergunta que deveria ser feita e essa secreção está causando o quê? Porque vamos supor que seu paciente tem uma ausculta com roncos e você não está conseguindo avaliar direito a tosse dele. Ele não tem uma tosse tão frequente. E ele está em ventilação mecânica ou com via aérea artificial. Mas é um paciente que tem uma boa troca gasosa, que não tem uma retenção de CO2. É um paciente que, se tiver ventilação mecânica, ele não tem um aumento da resistência. Você medindo a resistência, você não vai encontrar. Você olhando pressão de pico, não está em excesso. O volume corrente não cai. Então, quando a gente contextualiza, talvez a presença do ronco seja um achado, mas não seja uma complicação que precisa ser tratada no momento, né? Ou Então, a- eu acho muito simplista a gente trazer a informação, botei o esteto, o barulho grave é ronco, é secreção, você entra com uma sonda. É muito simplista isso. O nosso raciocínio ele é muito mais amplo. Ou às vezes, né, Sancler, é aquela história de pesar risco-benefício, né? Porque às vezes você fala assim, mas tem um ronco, né? Você falando isso me veio na cabeça aqueles pacientes de Covid, sabe? Que às vezes a gente pronava, tava lá com um bloqueador neuromuscular, e era super difícil de conseguir, né, tirar a secreção. Então, às vezes você já tinha aspirado 2, 3 vezes e continuava com um barulhinho, né? Com um ronquinho. E Uhum. aí, cara, você tem que parar pra pensar. É isso que você falou, sabe? Você fala, pô, mas ele não tá mais desaturando. Eu medi resistência, não tenho aumento de resistência, a ventilação tá boa. Eu vou continuar colocando a sonda aqui. Só para Tem, satisfazer o né? meu ouvido. Porque ainda tem um ronquinho, cara, deixa lá, entendeu? E aí, sei lá, depois avalia de novo daqui a pouco, enfim, né? Me veio muito à cabeça aqueles pacientes com Covid, que às vezes era isso, né? Você tinha mais prejuízo você ficar entrando com a sonda, às vezes, né, sistema fechado ou desconectando quando a gente já desconectava, e aí caía a saturação, que às vezes nem estava caindo por causa daquele ronquinho que você estava Estava tudo ouvindo, mas estável. aí começou a cair porque se abriu o sistema, né? Enfim, então super concordo. E aí, aproveitando para puxar esse gancho, então, de né, quais são os eventos adversos que podem acontecer, né?
que, como você disse, não é livre de eventos adversos, né? Então a gente tem Exato. aí, né, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento de frequência respiratória, né? E falei queda de saturação. E aí, eu acho que o que a gente tem que pensar é, ah, quando a gente lê lá o guideline, por exemplo, ele cita que na maioria das vezes os artigos falam que retoma, né, o nível de normalidade em 1 a 7 Rapidamente minutos, volta, né? rapidamente. Mas é um evento adverso ali que pode acontecer, né? Então acho que tem que levar isso em consideração, né, São Clair? Tem. É bem interessante, você colocou que a maioria dos trabalhos que avaliam o impacto da aspiração, eles fazem isso, né? Avalia o parâmetro, determinado parâmetro, e ele avalia 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, e vai avaliando com o passar do tempo. E sim, o retorno, ele é relativamente rápido, mas existe um período de prejuízo. E aí, é interessante, uma vez eu fui montar uma aula, Débora, que era sobre lidar com os pacientes neurocríticos. E o enfoque da aula era para discutir um pouco sobre isso, não para outras coisas do paciente neurocrítico. E quando você vai na literatura, a gente tem trabalhos que mostram claramente, por medidas invasivas de pressão intracraniana, que há um aumento excessivo da pressão intracraniana durante o procedimento da aspiração. Tem um trabalho tão legal que os autores pegaram, é até antigo, se eu não me engano, ele é de 2010, um trabalho feito no Brasil. Eles pegaram diversas manobras fisioterapêuticas, diversas, né? E aí vibrocompressão, desvio de fluxo, bloqueio, não sei o que e tal, e aspiravam, e mediam todos esses parâmetros. E a pressão intracraniana não subia em nenhuma dessas manobras, porque às vezes tem um mito de que você não pode tocar no paciente neurocrítico que vai subir. Essas manobras, elas são tão ruins que nem mudança de parâmetros elas fazem. Mas a aspiração aumentava a pressão intracraniana. Então, olha que perigo. Se você tem um paciente neurocrítico e você está aspirando rotineiramente um paciente neurocrítico, você está submetendo ele a um risco maior de aumento da pressão intracraniana. Mas também vou usar outra parte da ciência dentro de eventos adversos. Se o seu paciente neurocrítico tiver com um pouco de aumento da pressão intracraniana e tiver indicações precisas de aspiração, o retorno é mais significativo. Ou seja, pode ser que a pressão intracraniana esteja aumentando por causa da Por causa presença de disso. secreção e aumento do trabalho. Então, tem um trabalho que fez isso. Eles avaliaram e viram assim, quando você tirava a secreção, a pressão basal ela era aumentada durante a aspiração, mas retornava para valores mais baixos que o basal. Então, aquilo ali estava ajudando no impacto do aumento da pressão intracraniana. Então, sim. E um outro que eu queria destacar, que também já é bem descrito na literatura, por diversas técnicas, tem trabalho mensurando isso com bioimpedância, tomografia de bioimpedância, tem trabalho com diversas formas que você avalia volumes pulmonares, né? Volumes e capacidades pulmonares. É que há uma atelectasia. Toda aspiração ela impõe um procedimento de atelectasia em menor ou maior grau para o seu paciente. E tem um trabalho até mais recente, eu não vou, depois eu me recordo desse para colocar também na referência, que ele coloca que quanto mais você aspira rotineiramente os pacientes que têm pouca secreção, maior é a atelectasia. Que a atelectasia proporcionada pela aspiração ela é proporcional ao número de vezes que você aspira sem secreção, que você única e exclusivamente puxa o ar com a É isso pressão que eu ia falar. negativa. Põe um vácuo lá dentro do Põe um paciente. vácuo, você põe um vácuo, então é ótimo. Está prevenindo secreção. Como? Colabando. É uma alveolodese, é quase uma pleurodese do alvéolo. Você colaba e pronto, e aí você não tem mais. Então, assim, a gente tem muita coisa descrita sobre os prejuízos gerados pela aspiração. E aí eu queria aproveitar, então, já para enfatizar mais isso, né, já que a gente está falando de evento adverso, ele também coloca que tem uma situação que pode piorar mais ainda o evento adverso, Tem. que é Eu acho que você vai falar de uma coisa que é muito rotineira, por sinal. o uso de soro na aspiração, a instilação. Então, Exato. assim, se a gente já, com a aspiração, a gente já tem um risco ali dos eventos adversos, quando a gente coloca soro, né, de forma rotineira, sem critério, usa isso, a gente tem mais ainda a chance de evento adverso e até de outros, né, que não são tão descritos quando a gente fala na aspiração por si só, como por exemplo a arritmia, né, em, Isso. broncoespasmo, né. Então acho que essa é outra questão, aquela coisa de você chegar no seu plantão
Já vi foto até no Instagram, né? Como uma coisa bonita, assim, plantão de 10 horas, e aí aquelas 10 seringas, assim, ó, já prontinhas, né? Gente, é um gasto de material, né? Enfim. Então, acho que essa é outra coisa também, né? Para falar. Eu acho interessante que ele fala: olha, não é que nunca você vai precisar do soro, né? Mas quase nunca, né? Você vai precisar É. do soro na Não, aspiração. a recomendação nos guidelines é não use o soro de maneira rotineira. Quando você tiver Uhum. secreções, é um termo muito bonito, né? Copiosas, secreções copiosas aí, e espessas de difícil remoção, você poderia utilizar a estilação de soro, e segundo a recomendação do guideline, eu acho que é entre até 5 ou entre 5 e 10 ml. Eu acho que é até 5, se eu não me engano. Então, assim, não devemos instilar soros porque você tem prejuízos acentuados, né? Tem um trabalho clássico que mostra que você prolonga o tempo que o paciente fica hipoxêmico pós-aspiração. Se você só aspirar ou aspirar com soro, quem aspira com soro, pelo depósito do soro fisiológico, que não é todo eliminado, quando você instila o soro, ele vai para um monte de lugar, você não consegue. O tempo de hipoxemia que esse paciente tem é maior do que o indivíduo que fez só aspiração puramente. E olha que a gente está falando do soro, porque tem as variações pitorescas, né? Água bidestilada, bicarbonato e etc. O pessoal está cada vez mais criativo, Que viu? nem no guideline entrou, né? Porque as pessoas não conseguem Não tem. imaginar o que as pessoas conseguem fazer. O que as pessoas estão colocando, exatamente. Uma vez eu ouvi isso, você não usa bicarbonato? Eu falei, para quê? Aí, para secreção, aí eu falei, não estou entendendo. Instila bicarbonato. Eu falei, não, nunca vi. Aí voltei, fiz toda uma revisão na literatura e não consegui achar em lugar nenhum. Não existe nesses guidelines nada que fale sobre isso. Então, a galera está sendo bem criativa, né? A gente está falando que o soro, que é o mais comum estudado, não é recomendado, imagina o restante. Exatamente. Clara, a gente está terminando, né? Eu só queria pontuar algumas coisas que eu achei interessantes, mas bem pontuado mesmo, que os guidelines trazem também sobre a questão do sistema aberto e fechado, né? Que a gente não tem uma recomendação para nenhum dos dois. Clinicamente, eu não sei você, mas o meu uso normalmente o sistema fechado está muito relacionado a PIP maior que 10, né? Na Isso. época do Covid, né? Mas que também agora acho que vale a pena também usar dentro de um contexto. É, pacientes às vezes com muita secreção, né? Assim que de repente facilita também os outros profissionais aspirarem, né? Que não tem talvez aquela Uhum. técnica mais apurada. E esqueci de algum? Acho que não, né? FO2, você falou da PIP, mas a FO2 alta também tem alguns Muito lugares que elevado. institucionalizam com FO2 muito elevada. Tá. E é legal Então de acho que onde é isso. vem, de onde vem a não superioridade, né? A gente tem revisões sistemáticas a respeito do assunto, mostrando que o objetivo principal quando surgiu o sistema fechado, que era reduzir a infecção, quando você compara isso ao sistema aberto feito da maneira adequada, estéreo, você não reduz infecção. Então ele é um aparelho Uhum. mais caro que tinha um propósito que não alcança. Aí quem se aprofundar no estudo disso vai ver que chega um certo tempo de uso que ele pode até valer a pena você usar o sistema fechado do que ficar fazendo o sistema aberto, principalmente para os pacientes de ventilação mecânica com maior tempo. Mas para o objetivo de prevenir infecções, não temos diferença. Então, não é uma justificativa, né, dentro da Uhum. ciência de que esse sistema seja preferencial ao outro. E aí a gente cai para essas coisas. Mas principalmente uma manutenção de uma ventilação adequada e para uma praticidade, né, do dia a dia dos É. fisioterapeutas. Agora, pode fazer uma pergunta? Uhum. Então, você usa de vez em quando esse sistema fechado, principalmente pós-pandemia. Você não acha que ele é pior, não? Do que o sistema aberto? Acho que todo mundo acha. Acho que isso é nível de evidência A na opinião de todos os especialistas. Mas você sabe, isso é legal. Uma vez eu vi o Forjarini do Rio Grande do Sul, ele apresentou no congresso um trabalho que o grupo lá que ele faz parte fez, tentando entender por que todo mundo reclama e o sistema de aspiração fechado não é tão eficiente assim, não tira tanta secreção. Existe uma explicação razoável que foi apresentada no trabalho. É que com o sistema de aspiração fechado, você tem uma competição de pressões. No sistema aberto, você abre e você só tem pressão negativa.
Quando você está utilizando o sistema fechado, você tem um ventilador com a pressão positiva e a aspiração com a pressão negativa. Então, cai um pouco a eficiência. É interessante, é um trabalho bacana que eles fizeram avaliando esse tipo de coisa. Quem gosta muito são os alunos, né? Porque eles não Demais. precisam ficar se matando com a luva. Para colocar luva, etc. Perfeito. Mas perfeito aproveitando que a gente estava falando de luva, e você falou da infecção, acho que outra coisa interessante também é que ele, mas só a nível de curiosidade, né? Que ele fala sobre, tem uma parte lá, deve ser estéreo, deve ser um procedimento estéreo ou não, né? E tem uma hora que ele até fala, tipo, eticamente você não tem como justificar um trabalho onde você vai aspirar metade das pessoas com a luva sem ser estéreo. Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso, né? E aí eu só Mas queria você sabe pontuar. que posso fazer mais uma Pode. observação. Teve uma vez, eu não lembro, me perdoe aqui porque eu não vou ser muito claro na informação. Eu não lembro se foi no Ministério da Saúde ou na Anvisa, o que foi que teve uma diretriz, uma normativa, uma recomendação de utilização de luva de procedimento limpa. Uma luva limpa, não uma luva estéreo. E até hoje, se você rodar no Brasil, tem diversos serviços que é institucionalizado, que não precisa necessariamente de uma luva estéreo. Olha que loucura. A gente tem evidência, viu? Agora, aí sim a gente pode ficar claro. Tem evidência de que sem ser de maneira estéreo, você aumenta o risco de infecção. E eu vou deixar aqui, pelo amor de Deus, se algum dia alguém for me aspirar, pega uma luva estéreo, por favor. De preferência, põe as duas. Mas vamos lá. Claro, eu só queria terminar com mais duas informações, né? Que acho que não cabe muita discussão, mas só para fechar, que é o diâmetro, né? Então eles sugerem que o diâmetro deveria ocluir ali mais ou menos perto, menos que 50%, né, do tamanho da cânula, do tubo, né, e isso a gente está falando de adulto, né, vamos enfatizar isso que agora me veio na cabeça, né, porque eu ia falar da pressão, que ele fala ali no máximo menos 200 milímetros de mercúrio, mas a gente está falando de adulto, né. Uhum. E eu não menos sei muito 200 de para os que têm pediatria. secreção mais difícil, né? Para secreções Isso. mais difíceis. Menos 150 seria o ideal. Agora, aí cabe um olhar dos gestores. No meu entendimento, com quase 20 anos dentro da UTI, é que 80% dos vacômetros não funcionam adequadamente. E aí a gente se lasca nessa... A gente acaba colocando pressões muito... O guideline fala sobre isso, né? Ele fala que a gente tem um risco, se eu não me engano, 7 vezes ou 15 vezes maior de pressões maiores quando a gente tem um vacômetro quebrado, com um vacuômetro quebrado, né? Com certeza, né? E aí eu só ia falar da pediatria, assim, né? Que não é minha área, né? Mas, assim, do pouco que eu acompanho, acho que um dia a gente pode trazer alguém para falar, mas segue a mesma linha, né? Eu lembro quando eu estava me aprimorando e aí a gente aspirava muito criança, né? E hoje já não é mais essa indicação e essa realidade também. Eu lembrei outra coisa que eu ia falar também, né? Que o guideline traz a questão do tempo, né? De quanto tempo deveria durar. Ele fala, tá bom, sabe? Mais ou menos 15 segundos, né? Mas enfim, também não é um negócio. E aí eu lembrei de quando eu tava na faculdade, da supervisão, assim, e de várias vezes, tipo, Vai! gente, que loucura, né? E aí acho que os alunos vêm muito com isso na cabeça, eles até têm aula com a enfermagem, acho que alguém fala, sei lá. Eu sei que eles vêm na cabeça, Débora, não pode passar de 15 segundos e tal. Eu falo, gente, calma, né? Se Porque às fizer vezes 16, o paciente morre. e às vezes é até pior, né? Porque você tá com um paciente com 21% de FI, né? Que tá em respiração espontânea, parâmetros mínimos, você desconectar, o paciente não vai morrer, não, gente. E aí você tá tão com pressa, né? De fazer o negócio, porque 15 segundos que às vezes você se atrapalha tanto que você pode levar mais prejuízo ali pro paciente do que se demorasse 20 segundos. Pois é, Débora, pois é. A conversa tá boa, a gente, como falamos no começo, é um assunto que é meio polêmico, intrigante, sei lá, a gente pode descrevê-lo de diversas formas, né? Mas a gente precisa direcionar para o fim do nosso episódio. E aí a gente deixa como dica hoje para todo mundo as referências, a gente falou que muitas referências científicas, por isso é um episódio sobre qual é a evidência
né? A gente faz todo mês um episódio levantando um pouco sobre as evidências científicas de determinado assunto. Então, na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver nos ouvindo no Spotify ou em alguma outra plataforma de áudio, vai lá no YouTube que na descrição tem a referência bibliográfica dos artigos que a gente citou aqui e que podem acrescentar para quem quiser se aprofundar no assunto. Ô, Débora, mas a gente não tem dica específica hoje, só que a gente está na terça-feira de carnaval. Tem alguma dica musical, não? Você sempre vem com as suas músicas aqui para o nosso podcast. Eu posso dar uma dica que é completamente fora do carnaval. Eu escutei esse disco, eu estou Lá fissurado vem nesse ele disco. dar uma dica de heavy metal em pleno Não é carnaval, heavy hein? metal não, mas é de rock. É o disco Rush, que é da banda Maneskin, é a banda italiana de rock. Caramba, quem gostar, escute esse disco, é um dos melhores discos que eu ouvi nos últimos tempos. Mas pode pular seu carnaval, vai lá no Léo Santana, sem problema, etc. Mas quando puder, escute esse disco, que ele é fantástico. Tá aí uma dica nada a ver com fisioterapia. Bote no seu ouvido e vá dar o seu plantão ouvindo Maneskin, o disco novo. Você estava falando de música, né? Eu fiquei pensando, esse episódio podia ser guiado por aquela música. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. Boa! Então, pelo amor de Deus, gente, qual a evidência serve para ajudar a gente a mudar nosso pensamento, a mudar a nossa atuação lá baseada em evidência. Então, sim, precisa mudar, né? E é Vamos isso, mudar a gente. música. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Sancler. Eu espero que seja um episódio que dê muitos frutos na nossa atuação por aí, que a gente pare de encontrar um monte de seringa pronta no começo do plantão. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.